Vamos finalizar o primeiro reinado hoje e entrar em período regencial, tá certo? A gente parou na semana passada aqui, na crise monárquica, né? Nos motivos da impopularidade do Dom Pedro. Minha voz está tudo bem, né? A câmera também. Muito boa. Tudo certo aí, Melhor né? que eu Para vocês. Show. Show. Não, agora tá cheinha a internet aqui. O Wi-Fi tá 100%. Então, o motivo para a crise monárquica. Nós tivemos, durante o primeiro reinado, conflitos militares, a gente teve guerra de independência, a gente teve a Confederação do Equador, a gente teve a Guerra da Cisplatina, né? A gente tem esses conflitos que são conflitos armados, que são guerras, né? E que geram um custo. O Brasil tinha dinheiro para arcar com esses custos elevados? Não tinha. E diante disso, pega dinheiro emprestado com a Inglaterra, né? E aí, pegando dinheiro emprestado com a Inglaterra, acaba já fazendo com que o Brasil tivesse uma alta dívida externa. Enfim, a gente já estava numa crise econômica aprofundada. A gente estava num momento de queda das exportações do algodão e da cana-de-açúcar também, né? Devido à concorrência com o algodão dos Estados Unidos e do açúcar antilhano, caribenho. Então, a nossa balança comercial ela estava em déficit. Ou seja, tudo isso está gerando ali um bololô danado. A gente está tendo uma crise política e uma crise econômica. E, na verdade, a crise política ela vem também, né? Ela se origina tanto do autoritarismo do Dom Pedro como da própria crise econômica. A crise econômica é algo que desgasta governos, né? Por que não desgastaria a imagem do Dom Pedro? Enfim, ainda tem outras duas situações que vão acabar abalando também, né, a imagem do Dom Pedro, que vai ser a sucessão dinástica portuguesa e a perseguição à imprensa. É claro que não tinha imprensa livre naquela época, é claro que o imperador ele praticava censura, mas existia um jornalista paulista chamado Líber Badaró, que era um opositor ao Dom Pedro, né, e diariamente falava mal do Dom Pedro e ele foi assassinado. O que fica para a opinião pública? O desafeto do Dom Pedro I morreu, foi assassinado. O que fica para a opinião pública, gente? Fica que ele matou, ele mandou matar, né, o Líbero Badaró. Então, a oposição a ele, ela fica mais combativa ainda. Diante disso, ele vai até a província de Minas Gerais, que era a província mais opositora, né, que tinha. Ele vai lá, tenta mostrar uma boa vontade, estabelecer um diálogo, e não tem jeito. Todas as cidades que ele chegava lá em Minas, ele era mal recebido, tocavam marcha fúnebre quando ele chegava, né? Então, as coisas não estavam boas para o lado do Dom Pedro, não. Quando vem a morte do Dom João VI, olha só que problemático foi o nosso processo de independência. Nosso processo de independência foi proclamado, foi elaborado pelo herdeiro do trono lusitano. O herdeiro do trono lusitano... Tá travando aí para vocês, gente? Só um pouquinho, mas dá para entender. Pra mim tá tranquilo, velho. Tô travando aqui não. É? Então é a de vocês aí, hein? Lucas e Caio. Hackeia tudo. Ó, não fala da minha internet hoje não, que hoje ela tá perfeita, hein? Ô, professora, você me colocou, né? Onde é que Desculpa. eu tava? Ah, oi, Long, tudo bem? Não. Sobre a internet, desculpa. Ah, tá. Não, eu esqueci completamente, cara. Eu esqueço, tenho uma memória muito ruim. A minha memória só serve para falar coisa de história mesmo. É. Mas eu vou te chamar lá. Me chama você. Tá. Valeu. Onde é que eu tava? Tá, lembrei. Nosso processo, né, de independência foi proclamado, ele foi elaborado, na verdade, pelo Dom Pedro I, que era o herdeiro do trono de Portugal. Então, quando Dom João VI morreu, gente, em 1826, quem é o herdeiro? É o Dom Pedro I. Então, olha a situação. Ele já era, né, imperador do Brasil e, ao mesmo tempo, ele seria rei de Portugal. Pode isso? Pode. Até pode. Só que o problema é que os grandes proprietários de terra e de escravos do Brasil não queriam
que ele fosse ao mesmo tempo rei de Portugal. Por quê? Porque isso seria reestabelecer o contato entre Portugal e Brasil. E aí eles ficam com receio de que esse novo contato pudesse ali fazer com que o pacto colonial ressurgisse, retornasse, né? Então, por esse motivo, os grandes proprietários vão pressionar o Dom Pedro para que ele abdicasse, renunciasse ao trono lusitano. E vai ser o que ele vai fazer. Ele vai renunciar em nome da sua filha Maria da Glória. Só que a Maria da Glória, ela era menor de idade. Então, ela não podia ainda assumir o trono, certo? Quem é que vai assumir? Um regente. O regente que vai assumir no lugar da Maria da Glória vai ser o irmão do Dom Pedro, o Dom Miguel. E, inclusive, o Dom Pedro vai articular o casamento entre o Dom Miguel e a Maria da Glória. Só que o Dom Miguel ele não estava interessado em ser apenas um rei consorte, né? O marido da rainha. Então, ele dá um golpe na Maria da Glória, ele usurpa o poder de Portugal. Diante disso, Dom Pedro ele fica, né, maluco aqui no Brasil, querendo enviar tropas para Portugal para depor o irmão dele, o Dom Miguel, para restabelecer o trono da Maria da Glória, sendo que a gente não tinha dinheiro nem para a gente. Né? Então, mais motivo para que os brasileiros fizessem oposição ao Dom Pedro. Ele teve que largar de mão essa ideia de ir lá acertar as contas com Dom Miguel, tá certo? Pela ocasião lá que ele foi a Minas, né, para tentar mostrar boa vontade com seus opositores, nananã. Quando ele está retornando cabisbaixo, tristinho, né, porque foi mal recebido lá em Minas Gerais. Quando ele está retornando, o Partido Português, que tinha formado um grupo chamado Colunas do Trono, eles vão resolver fazer uma festinha de boas-vindas para o Dom Pedro I, lá no Paço Imperial. Lá em São Cristóvão, eles vão resolver fazer uma festinha de boas-vindas para ele. Que grupo? Colunas do Trono, que era um grupo do Partido Português. Vocês se lembram que na semana passada eu falei que o Dom Pedro rompeu com o Partido Brasileiro e se aliou ao Partido Português? Vocês se lembram disso? Sim, porque eles queriam diminuir o poder dele. Isso mesmo, Caio, porque o Partido Brasileiro queria limitar o poder do imperador, queria um legislativo forte e atuante, não queria que ele conseguisse, né, exercer um absolutismo monárquico. Já o Partido Português apoiava tudo que o imperador quisesse, inclusive o absolutismo monárquico de Dom Pedro I, ok? Então, os Colunas do Trono vão fazer uma festinha de boas-vindas, só que aí o Partido Brasileiro, junto do Partido Liberal Radical, eles vão lá na festinha de boas-vindas do Dom Pedro para quizumbar o negócio. E esse vai ficar conhecido como a Noite das Garrafadas, que foi um episódio que praticamente antecedeu, né, a abdicação. Então, foi um conflito entre Partido Português e Partido Brasileiro, já mostrando ali como é que estava, né, acirrada essas disputas, como é que estava. Como que o Dom Pedro ele estava de fato impopular. O Dom Pedro, mais uma vez, tentando estabelecer um diálogo, ele vai nomear um ministério chamado de Ministério dos Brasileiros, em que ele vai colocar somente brasileiros dentro desse ministério, 10 brasileiros. Querendo mostrar o quê? Tá vendo, gente? Vocês falam mal de mim, não sei o quê, mas olha aqui, o ministério é todo brasileiro, não tem nenhum português aqui, não. Só que era um ministério que não ia fazer nada. Era sem autorização do Dom Pedro. Então, vai ser mais motivo para falar mal do Dom Pedro. Agora deu que a minha internet está instável aqui. Era mais motivo para falar mal do Dom Pedro, né? Então, aí mais manifestação, mais oposição a ele. Ele quer saber, vocês estão fazendo manifestação contra mim? Então, tá bom. Ele demitiu todo o Ministério Brasileiro e aí nomeou um ministério chamado Ministério dos Marqueses ou Ministério dos Medalhões. Ministério dos Medalhões, gente, quem é que tinha, né, título nobiliárquico? Eram portugueses. Então, ele vai nomear um ministério somente com portugueses. E aí isso vai gerar o quê? Mais manifestação. O Rio de Janeiro vai ficar em pólvoras, né?
e diante dessas manifestações oposicionistas, ele simplesmente vai resolver abdicar em 7 de abril de 1831 e ele vai para Portugal para brigar com o irmão dele, com o Dom Miguel, para tirar o Dom Miguel do poder. E ele vai conseguir, a gente já conversou sobre isso, né? Ele vai conseguir tirar o Dom Miguel no poder, por mais contraditório que possa parecer. Quando ele chega em Portugal, ele vai se aliar aos liberais para lutar contra o absolutismo do irmão dele, tipo, zero consistência nessa conduta dele, mas ele vai fazer isso, ele vai conseguir tirar o Dom Miguel do poder e ele vai virar Dom Pedro IV lá em Portugal. Temos alguma dúvida sobre o primeiro reinado? Gente? Oi, acho que não. Pra mim tá tudo Tá bem, de pô. boas? Só o Dom Pedro se ferrando cada vez mais um pouco, e aí vem o Dom Pedrinho II, né? Aí depois ele faz... Muito bem. Ele abdicou em favor do filho dele, do Dom Pedro, que seria o Dom Pedro II, né? Ele abdicou em favor do Pedrinho, que tinha somente 5 anos de idade, não podia, né, governar ainda o país, porque ele estava preocupado com Memeleca, com 5 anos de idade. Ele deixa o Dom Pedro e as suas irmãs sob a tutela do José Bonifácio de Andrada e Silva. Eles vão se reconciliar, tranquilo? José Bonifácio e Dom Pedro vão se reconciliar e o Pedrinho vai ficar sob a tutela de José Bonifácio. Tranquilo? Essa reconciliação só acontece por causa do interesse de Dom Pedro? Sim. Exatamente. Porque não há mais, né, disputa entre eles. Dom Pedro simplesmente largou mão e foi para Portugal. Caraca, mas esses caras estavam quase se matando e não se reconcilia. É tenso, né? Pois é. Fazer essas duas atividades aqui com vocês e a gente parte para o período regencial. Gente, período regencial. Olha, eu sou professora de história, eu amo história. Vocês sabem disso, né? Amo história, todas as histórias são legais. Eu gosto de período regencial, mas é difícil, é muito chato, tá bom? Muita coisa. Então vocês vão precisar prestar bastante atenção. É muito detalhe, é muita política, é complicadinho. Então vocês vão precisar prestar bastante atenção, porque assim, quando eu tô dando aula para vocês, eu tento fazer vocês entenderem as coisas, porque eu acho que fica muito mais fácil de vocês gravarem se vocês entenderem, tá certo? Só que período regencial é tipo assim, é lei que é isso acabou e pronto. Não tem que você entender muito, você tem que decorar aquilo ali, entende? Mas junto a gente vai dar tudo certo, fica tranquilo. Questão 1. Ao proclamar a independência em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro concluiu um longo processo de emancipação, iniciado em 1808 com a vinda da família real portuguesa. No início é uma nova era caracterizada, entre outros aspectos, pela adoção, letra A, da forma monárquica de governo, baseada nos princípios do liberalismo e autonomia provincial. B, de uma monarquia absolutista baseada no poder moderador e na defesa da classe burguesa em ascensão no Brasil. C, de uma monarquia absolutista e pela preservação dos interesses dos cafeicultores, principalmente do oeste paulista. D, da forma monárquica parlamentar de governo com autonomia provincial e pela defesa das elites latifundiárias. E, da forma monárquica de governo e preservação dos interesses básicos dos proprietários de terras e de escravos. A, B, C, D ou E? Um minutinho. Long, Já tinha produção de eu café? mandei. Oi? Já tinha produção de café nessa época? Não. Só Dom Pedro II. Não. Aham, Dom Pedro II, isso aí. Ah, tá. Long, eu vou colocar no Drive. Coloco no Drive e mando aqui, tá? Tá bom, professora. Obrigado. Nada. Professora,
Foi. Uma das partes que eu acho mais legais da história é a história do Brasil, é a República da Espada, a República Velha. Você Curto muito gosta? ela, e curto muito também a República. Era a oligarca que era? Política do café com Sim, tem a leite. República da. Também, né? Tem a República da Espada e depois começa em 1894 a República Oligárquica. Entre as duas, eu prefiro a República Oligárquica. A República da Espada tem uns conflitos ali chato, Revolução Imperialista, Revolta da Armada. Fechou, tu deem carne a ele. Baixa o preço da carne. Vamos corrigir? Deixa eu voltar aqui. Opa, eu acho que eu fiz alguma besteirinha, mas tá bom, vai. Eu tava em dúvida. Porque agora deu uma duvidazinha, sabe? Eu li de novo, assim, deu uma... Vocês ficaram entre B, E e dado. B, E e dado. Bom, quem levou essa foi Camilinha e Caio. Acertaram, parabéns. Errei. Boa! Vamos entender por que vocês marcaram a errada, gente. A letra B fala o seguinte: a adoção de uma monarquia absolutista baseada no poder moderador e na defesa da classe burguesa em ascensão no Brasil. Gente, burguesia, burguês é dono de meio de produção, é dono de fábrica, é dono de indústria, de manufaturas, entende? As manufaturas não estavam em ascensão naquele momento. As manufaturas, as indústrias, só vão começar a surgir no Brasil a partir ali da segunda metade do século XIX, tá bom? Lá para o segundo reinado. Então, nada disso. Não tem defesa da classe burguesa. Ah, professora, mas os proprietários de terra não eram tudo rico? Ser rico é rico, mas é proprietário de terra. Não é burguês. Não é dono de indústria. Tá? Tem essa diferençazinha aí. E a outra que vocês falaram foi a letra D, né? Foi D? Que o chat está sumindo aqui para mim. Do nada ele some. A senhora falou D. É, D. Como é que... A D fala... letra E, vou explicar. Olha só, a letra D fala assim: da forma monárquica parlamentar de governo, com autonomia provincial e pela defesa das elites latifundiárias. Parlamentarismo no Brasil só vamos ter a partir de 1847, tranquilo? Quando começa a existir o presidente do Conselho de Ministros, né, que é o primeiro-ministro. Somente a partir de 1847, como vocês sabem, já devem ter ouvido falar, e a gente vai estudar isso melhor, foi um parlamentarismo às avessas, porque não foi aquele parlamentarismo clássico britânico, tá certo? Então, não houve a adoção ali com a proclamação de uma monarquia parlamentar. E também não houve, gente, autonomia provincial. Olha só, o imperador, os imperadores, eles vão centralizar o poder nas suas mãos. Durante o período regencial, que a gente vai ter alguma autonomia para as províncias. Durante o período regencial. Mas os imperadores, eles vão centralizar a política no Rio de Janeiro. O que isso quer dizer, gente? Vamos pensar por hoje, né? Hoje os estados, eles têm autonomia. Por quê? Porque a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente escolhe os nossos próprios representantes. Nós, moradores, né, população do Rio de Janeiro, escolhemos os nossos governadores, escolhemos os nossos vereadores. Não é Brasília que centraliza o poder e envia um governador para cá e nomeia vereadores, tá certo? Aqui no Rio de Janeiro, hoje, há uma Assembleia Legislativa que legisla para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tem suas próprias leis.
Beleza? Isso é autonomia. Tinha isso durante o Brasil Império? Não, não tinha. Durante o período regencial, quando os regentes estavam no poder, é que vamos ter alguma pouca autonomia provincial para as províncias. Tá certo? Então, isso daqui tá errado. Ficou claro, galera? E a letra E tá assim, da forma monárquica de governo. Com certeza. Regime monárquico. E preservação dos interesses básicos dos proprietários de terra e de escravos. Bom, os interesses dos proprietários de terra e de escravos, os que não são básicos, era o quê? Era a oposição aos portugueses, não queriam que os portugueses participassem da política, não queria que o imperador tivesse um poder absoluto. Então, só que esses não são interesses básicos, né? Esses são super interesses. Quais são os interesses básicos dessa elite latifundiária? É a manutenção da unidade territorial, é a participação política, é também a preservação da escravidão. E isso tudo foi garantido. Quando houve lá a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, daquela Constituinte da Mandioca, e houve a outorgada de 1824, aquela carta imposta, né, aquela Constituição imposta pelo Dom Pedro I, aquela Constituição ali, gente, ela preserva os interesses das elites. Porque quem é que fica apartado do poder político? O povo. Uma vez que o voto, né, a cidadania, ela era definida através da renda. Para você ser cidadão, para você ter direito ao voto, você tinha que ter uma renda ali mínima de 100 mil réis anuais. Tá certo? Então, os interesses básicos dessa elite agrária brasileira estava sendo preservada. Deu para entender, amados? Professora, Cadê vocês aqui no chat? Oi. eu queria falar sobre essa parada da autonomia, cara, que teve até a Confederação do Equador, né? Que queria autonomia para os estados, né? Uhum. Exatamente, para as províncias. Os estados não se chamavam estados. Província, isso é Províncias, vício tá de bom? linguagem. Só se chama. Não, eu sei, eu também falo isso. Às vezes, dando aula mesmo, eu falo. Não, porque quando eu falo de Brasil Império, eu falo, não, porque os estados, eu sei que a gente acaba, né? Mas eu só estou corrigindo para, na hora da prova, vocês não confundirem, tá bom? E sim, Caio, a gente teve ali, né, a Confederação do Equador lutando pela autonomia. Lembrou bem. Cara, Questão quando você olha 2. essa questão por causa que ela falou básicos, aí eu fiquei tipo, mano, não, eles não tiveram direito nenhum, velho. Aí eu marquei B porque, tipo assim, tem só a diferença da classe burguesa. Eu pensei na classe burguesa como os latifundiários. Então... Mas eu já percebi que vocês estão... Não é a primeira vez que vocês confundem isso. Quando tem... Na questão falando de burguesia, vocês se confundem com a aristocracia agrária. Tá? Cuidado com isso. Não é a primeira vez que eu percebo isso, não. eu já errei 2 vezes. Questão 2. No ano de 1824, diga. Depois do esporro que a senhora deu em mim, falou assim, não tem burguesia no Brasil. Aí eu nunca mais esqueci. Tá vendo, gente? Tem esporro que é pro bem. Todo esporro é pro bem, na verdade. O professor, quando dá esporro, não é pro mal. No ano de 1824, foi outorgada a primeira Constituição brasileira, que apresentou, entre outras determinações, a letra A, submissão do poder legislativo e moderador diante do poder executivo, sendo este unicamente exercido pelo imperador. B, autonomia das províncias e municípios, legalizando-se a formação regionalizada do país, seguindo-se inteiramente o modelo adotado nos Estados Unidos. C, participação política de todos os cidadãos, com exceção dos escravos, no processo eleitoral da época. D, predominância no poder político do imperador sobre os demais, tendo como instrumento para tal o poder moderador. E criação do poder moderador para conjuntamente trabalhar com o poder legislativo, visando a manutenção da estabilidade política do país.
Pode ser que eu tenha caído numa pegadinha. Não, mano, eu tô. Pera aí, professor, que eu tô lendo isso aqui bem. Porque eu não quero errar de novo, não. Tipo, tem uma coisa aí que tá me deixando com uma pulga atrás da orelha. Depois você me conta. Ah, eu vou saber, pô. Se quando tiver certo, se eu vou estar acertado ou não, pô. Mas aí você me conta o que te deixou com a pulga atrás da orelha. Letra. Deus, pera aí, eu vou escrever. Vocês Eu vou me escrever. contaram aqui. Vou escrever? Ah, mano. Vai acertar ou errar. Vai acertar ou errar. Parabéns, todos vocês. Mentira. Long. Mentira, eu errei. Eu Tinha que sabia que. ser. Tinha que ser o chave. Não, Eu Long. falei que ia escrever, mano. Olha só. Pô, Long, tu deu mole, cara. Deu mole. Ó, no ano de 1824, tá falando sobre a Constituição de 1824, né? Sobre as determinações dela. A correta é a letra D de dado, que fala assim: predominância no poder político do imperador sobre os demais, tendo como instrumento para tal o poder moderador. Gente, o poder moderador vai ser uma das características da Constituição de 1824. O poder moderador, ele submetia todos os outros poderes a ele. Era o poder do imperador. E todos os outros poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, estavam abaixo, estavam subordinados ao imperador. Tá certo? Lembra o seguinte: no executivo, quem é que era o chefe do executivo? Era o próprio imperador. E o seu ministério era escolhido pelo imperador. No campo do legislativo, o legislativo ele era separado em duas casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado. Ocorria a eleição para a Câmara dos Deputados, normalmente, somente os cidadãos podiam votar, afinal de contas, não. Somente os cidadãos podiam votar, que eram os ricos, afinal de contas, o voto ele era censitário, né? Mas no Senado, quem é que escolhia os senadores para cargo vitalício? Era o imperador. Então, ele também interferia no poder legislativo. E no judiciário, também. Era ele que escolhia os ministros do Supremo Tribunal. Tá certo? Então, havia ali a predominância do poder moderador sobre todos os outros. Tranquilo? Letra C está falando assim: participação política de todos os cidadãos, com exceção dos escravos, no processo eleitoral da época. Não, a gente só tinha, na realidade, né, a cidadania ela era restrita a uma elite, não era todo mundo que era cidadão, não. Tranquilo? Foi na Constituição seguinte, né, professora? Oi? Foi na Constituição seguinte que isso aconteceu, né? Então, mais ou menos, né? Na Constituição seguinte, que foi a de 1891, que foi a Constituição Republicana, havia, de certa forma, né, o sufrágio masculino, só que havia formas de deixar os pobres fora da política. De que forma? Dizendo que analfabeto não podia votar. Ah, tá. Beleza, Na Constituição obrigado. seguinte, de 1988, o sufrágio mesmo, veio ali na Constituição de 1946, que é quando as mulheres, todos os homens e todas as mulheres vão poder votar. Inclusive, o período que ela inaugura chama período democrático, né? Porque houve ali uma democracia, mas havia também a possibilidade, havia possibilidade não. Os analfabetos também ficavam sem direito a voto. Então, somente a Constituição de 1988, realmente, como a Letícia está falando ali, que vai definir que os analfabetos também podiam votar. É bem recente isso, bem recente mesmo. Ficamos com alguma dúvida? Diga. O meu receio realmente foi na letra E, quando ele disse a criação do poder moderador. Só que depois, quando ele disse que ele andava junto com o legislativo, já ficou meio estranho. Aí fala assim, ó, criação do poder moderador para conjuntamente trabalhar com o poder legislativo. Não, ele se sobrepunha ao poder legislativo, não somente, né? Todos os outros. Vamos falar agora do período regencial, gente. Vamos fazer outra linha do tempo? Pedrinho! Olha o Pedrinho ali, que bonitinho. Pedrinho, fofo.
tocando tambor. Mal sabia que ele ia virar o Papai Noel. Período regencial começa aqui em 1831. Qual o evento que inaugurou o período regencial? Foi a abdicação de Dom Pedro? A abdicação de Dom Pedro. Muito bem. E vai terminar aqui em 40. Qual foi o evento que finalizou? Em 40, falei semana passada. Muito bem, Letícia, golpe da maioridade. Golpe da maioridade. Só que esse período regencial, ele é um período subdividido. De 31 até 37, nós temos o período do avanço liberal, em que os liberais moderados vão estar no poder. Gente, faz essa linha do tempo aí no seu caderno e coloca avanço liberal. Quem é que está no poder? Os liberais moderados, beleza? E esses liberais moderados vão ser representados pelo Padre Diogo Feijó. Tranquilo? Em 37, o Padre Diogo Feijó vai renunciar e vai dar início a um outro período chamado de regresso conservador. Regresso conservador, que é o período em que os conservadores vão estar no poder. E esses conservadores vão ser representados pelo Araújo Lima, tá bom? Então, aqui é o regresso conservador. Anotaram? Pode tirar, gente, da tela? Pode, professor, pode. Agora tirei print, Oi. pode. Caraca, sumiu o mouse. Professora? Oi. Ah, tá. Regresso conservador. Isso, regresso conservador. A tela do meu computador é muito pequena, eu acho. Precisava de mais espaço aqui para jogar as coisas. Oi. Sabe por quê que se chamava Regência Una? Sei. Porque era só Porque um só regente. sobrou... Não, porque só sobrou uma carta no final. Hã? Então, Regência do Não Uno, entendi. pô. Ah, não, velho. Ai, Caio. Olha só, gente. Essas 3 regências aqui, elas são as regências do avanço liberal. Tá bom? Essas 3. Então, a trina provisória, a trina permanente e a Una de Feijó estão dentro do período do avanço liberal. Essa última aqui é a do regresso conservador. Beleza? A trina provisória, ela vai ser provisória por quê? Porque quando em abril o Dom Pedro abdicou, o plenário estava de recesso, estava de férias. E aí, o que aconteceu? Eles chamaram ali meia dúzia de gente que estava no Rio de Janeiro para fazer uma plenária provisória, né? Para escolherem, para votarem, é importante dizer, para votarem numa trina provisória, como mandava a Constituição. Uma regência de 3 governantes. Esses 3 governantes, senador Carneiro de Campos, Campos Vergueiro e brigadeiro Francisco de Lima e Silva. O brigadeiro Francisco de Lima e Silva, ele se voltou contra o Dom Pedro, gente. O brigadeiro Francisco de Lima e Silva, ele era o chefe militar das tropas do Dom Pedro. E ali, quando está ocorrendo aquela última manifestação, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, ele deixa de apoiar o Dom Pedro I e passa a fazer oposição a ele. E passa a apoiar os manifestantes contrários ao Dom Pedro, tá certo? Por esse motivo, inclusive, que o Dom Pedro ele vai renunciar, porque ele não tem mais o apoio sequer do exército, tá bom? Aí depois, em junho, quando eles voltam no recesso, um recesso longo, né? Queria.
vem a trina permanente. Eles vão eleger regentes para a trina permanente, que vai ser João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho, Brigadeiro Francisco de Lima e Silva. E o ministro da Justiça, gente, de verdade, na boa, não precisa gravar o nome dos regentes da regência trina provisória e permanente, não. Mas vocês precisam lembrar que o padre Diogo Feijó, ele era ministro da Justiça da trina permanente, tá bom? E ele depois vai ser eleito regente, que aí vai ocorrer mudanças durante a trina permanente, que a gente vai estudar já já, e a regência vai deixar de ser trina e vai passar a ser una, beleza? Depois vem a regência una do conservador Araújo Lima. Tranquilaço ou alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, né? Aqui é o período do regresso conservador. Já já a gente volta a falar da regência. Vamos dar uma passeada aqui nos partidos. Vou apagar, hein, gente? Olha só. Partido Português a gente já conhece, Partido Brasileiro a gente já conhece, Liberais Radicais também, eu já tinha mencionado sobre os liberais radicais para vocês, né? Que são aqueles liberais pra caramba, que pensam autonomia para as províncias, federalismo, até república, os caras chegam a pensar, né? Enfim. Em 1831, quando ocorre a abdicação, o Partido Português deixa de ser Partido Português e passa a se chamar Partido Restaurador. Partido Restaurador, ele também era chamado, seu apelido era Caramurus. Tem que lembrar, professora? Tem. Tem que lembrar o apelido dos partidos, tá bom? Já vi questão em prova pedindo esse tipo de conteúdo. Então, Partido Restaurador, Caramurus. Partido Restaurador queria restaurar alguma coisa. O quê? Queria restaurar a monarquia de Dom Pedro I. Queria que ele retornasse ao Brasil, tá bom? Líder do Partido Restaurador, José Bonifácio de Andrade e Silva. Partido Brasileiro vai também mudar de nome e vai se tornar Partido Liberal Moderado, apelido Chimangos. E os liberais radicais vão passar a se chamar Liberais Exaltados, ou Jurujubas, ou ainda Farroupilhas. Em 1837, a gente tem uma nova modificação. O Partido Restaurador, ele deixa de existir. Não há mais propósito na sua existência, uma vez que o Dom Pedro I morreu lá na Europa. Então, ele simplesmente deixa de existir. O Partido Liberal Moderado era um partido que tinha muita divergência. Então, ele vai romper e vai formar outros dois partidos, chamado de Partido Progressista e Partido Regressista. Tranquilo? E os liberais exaltados? Os liberais exaltados, eles até vão continuar existindo, assim, as ideias, né? Mas a organização ela vai ficar enfraquecida, sobretudo por conta da Revolução Farroupilha, né? Os liberais eles vão perder força, enfim, eles não vão ter participação política praticamente, então eles vão ficar enfraquecidos. Quem é que vai estar no cenário político de verdade, fazendo política? Vão ser os membros dos liberais moderados. O Partido Progressista e Regressista, na prática. E isso, gente, muda de novo. Em 1840, o Partido Progressista ele vira Partido Liberal, apelidado de Luzias, e o Partido Regressista vira Partido Conservador, apelidado de Saquaremas. Então, em 1840, vem uma nova modificação partidária. Partido Progressista, chamado de Partido Liberal ou Luzias, e Partido Regressista, chamado de Partido Regressista, apelidado, né, de Saquaremas. Deu para entender? Professora, regressão conservador?
Isso, Partido Conservador. Vai virar Partido Conservador a partir de 1840. E vão Como é ser que escreve esses Saquarema? dois partidos. Oi? Como se escreve Saquarema? Saquarema? S-A-Q-U-A, Saquá, R-E, Saquaré, M-A-S. Saquarema, gente, Saquarema mesmo, ali na região dos lagos, que a gente vai lá, dá um passeio, então, porque ali era o reduto dos conservadores. E a cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, foi um local em que ocorreu uma revolta liberal no início dos anos 40. Então, por isso, Luzias e Saquaremas, tá bom? Vão ser esses dois partidos, pessoal, o Partido Conservador e o Partido Liberal, que vão governar durante o Segundo Reinado com Dom Pedro II. Tranquilo? Pegaram, gente? Sim. Acho que sim. Acho que sim, né? Então, é o que eu falo, porque isso daí, infelizmente, é o quê? É decorar. Né? E aí agora vocês já pegaram. A gente acabou de ver. Só que eu preciso que vocês retornem isso com mais frequência. Tá bom? Porque senão vocês vão esquecer. E eu digo isso por experiência própria. Hoje em dia isso daí tá na minha veia. Mas quando eu comecei a dar aula lá atrás, nossa, para lembrar, era um custo. Bom, já falei sobre o desenvolvimento dos partidos ao longo... o desenvolvimento dos partidos ao longo do Brasil Império, né? Eles saem de partido português, brasileiro, liberais radicais, se transformam lá na frente em partido liberal e conservador. Já falei sobre isso, já entendemos isso. Agora vamos lá, né? Nossa, e às vezes, Caio, te falar que às vezes, tipo assim, eu dou aula numa semana para 6 turmas sobre Vargas. Tem hora que eu não aguento mais falar de Vargas, cara. Até as piadinhas que eu faço são as mesmas. Deve ser você graça. Quando eu percebo que tem aluno, que já tinha assistido a outra aula, né? Aí eu evito. Eu tento mudar as piadinhas. Mas é difícil, gente. Eu Fazer imagino. piadinha. Gente, deve Imagina ser eu muito dando difícil. aula. Não, coitado dos alunos, cara. É cada piada de tiozão que eu ia soltar, que meu Deus. Ia mesmo. Os alunos iam Olha o gostar de Cícero você. aí. Olha o Cícero aí. Ó, vamos lá. Vamos entender, antes de mais nada, quais são os principais debates da época, sobre o que aqueles seres humanos falavam, né? Por quê? Por que isso é importante? Porque se a gente soubesse quais que eram os debates, se a gente souber as coisas pelas quais eles se preocupavam, a gente vai entender as suas ideologias políticas, tá certo? Então, assim, os principais debates da época no Brasil era sobre o seguinte: um governo centralizado no Rio de Janeiro, um governo centralizado ou autonomia para as províncias, né? Porque isso é antagônico, tá bom? Governo centralizado é diferente de autonomia para as províncias. Governo centralizado é o Rio de Janeiro mandando em tudo. É o Rio de Janeiro determinando a legislação para o Brasil inteiro, determinando os governantes do Brasil inteiro. Isso é diferente de autonomia para as províncias. Então, autonomia de descentralização política, tá certo? E aí havia esse debate, havia grupo que defendia o centralismo, havia grupo que defendia o federalismo. Outro debate, escravismo ou abolicionismo? Havia grupo que defendia a continuidade da escravidão, havia grupo que defendia o fim da escravidão e o abolicionismo, tá certo? E um outro debate é monarquia ou república. Então, vamos ter monarquistas convictos defendendo a monarquia e vamos ter já um debate republicano surgindo, né? Pessoas que defendiam ali a república, beleza? Então, olha só, os grupos partidários. Os restauradores, o apelido dos restauradores, caramurus.
Eles lutavam pelo quê? Eles queriam a volta do Dom Pedro ao poder. Além disso, eles defendiam um regime absoluto e centralizado na figura desse imperador e do Rio de Janeiro. Afinal de contas, eles eram herdeiros de qual partido? Do Partido Português. Beleza. Quem é que formava? Quais setores da sociedade que formavam esse grupo? Eram os comerciantes portugueses ligados ao antigo comércio colonial, ou seja, era aquela galera que queria a volta do pacto colonial, porque eles se beneficiavam com isso. Então, esses comerciantes portugueses, militares conservadores de alta patente também vão defender ali, e também altos funcionários públicos vão defender o retorno do Dom Pedro. Figura de destaque, ou seja, quem é que comandava, quem é que liderava? José Bonifácio de Andrada e Silva. Beleza? Os liberais exaltados, gente. Os liberais exaltados, também chamados de farroupilhas ou jujubas, eles lutavam pelo quê? Eles lutavam pela descentralização do poder, pela autonomia das províncias e pelo sistema federalista. Então, eles queriam autonomia para as províncias. E alguns vão defender o fim da monarquia, ou seja, a instituição de uma república. Quando vocês pensarem nos liberais exaltados, pensem na Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha foi uma revolução separatista, republicana e federalista. Tá bom? Quem é que formava? Quais setores da sociedade, né, formavam o grupo dos liberais exaltados? Os profissionais liberais, médicos, advogados, jornalistas, professores. São aquelas classes urbanas também, classes urbanas que estão muito atentas aos acontecimentos europeus, que estão sendo influenciadas pelo pensamento liberal, pelo iluminismo. Essa galera vai estar ali junto dos liberais exaltados. Funcionários públicos modestos, militares de baixa patente e pessoas, acabei de falar, né, que viviam e trabalhavam nas cidades, ou seja, as classes urbanas. Seus principais nomes: Cipriano Barata, Borges da Fonseca, Miguel Frias, Rangel de Vasconcelos e Augusto Meio. Cipriano Barata, que eu falei na semana passada para vocês. Cipriano Barata, que foi um revolucionário ali da Revolução Pernambucana de 1817 e que a sua militância vai ser responsável pelo início da Confederação do Equador. As coisas que ele escrevia vão dar base para o início da Confederação do Equador. E os liberais moderados, o apelido deles era chimangos, eles vão lutar pela preservação da unidade territorial do país, vão defender a continuidade da monarquia, mas eles não querem o absolutismo, eles querem manter a escravidão e a ordem social, e eles desejam ampliar o poder do legislativo, beleza? Numa tentativa ali de limitar o poder do imperador. Quem é que formava? Os grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e da região Nordeste. Esses caras, eles não concordam com a monarquia absoluta, mas eles também não concordam com a república. Eles querem sim a continuidade de uma monarquia, porque essa gente forte, gente grande, né? Porque essa monarquia, ela garante a continuidade pessoal do status quo. Status quo. Até escrever essa palavra aqui. Professor, Oi. é curioso eles discutirem sobre escravismo, abolicionismo, monarquia ou república, mas não discutir sobre voto censitário ou voto universal, né? Então, mas por que eles iriam discutir isso? Se eles são das camadas populares. Eles não vão discutir, eles vão discutir coisas que são do interesse deles, entendeu? Aí você vai falar, mas eles não eram escravos e estavam ali falando sobre escravidão. Só que a continuidade ou não da escravidão, ela impactava a vida dessas elites.
né? Porque se você apoia a continuidade do escravismo, você também está colocando barreiras para o desenvolvimento capitalista do Brasil. Então, eles estão ali discutindo coisas que são do interesse deles próprios, tá certo? Essa questão de democracia não está sendo discutida. Porque república não é sinônimo de democracia. Tá bom? Onde é que eu estava? Aqui. Ô, professora. Status quo. Oi. Assim, república não é sinônimo de democracia. Mas teoricamente deveria ser, né? Ou isso é só uma afirmação baseada no que acontece? Teoricamente deveria ser. Deveria Exato. ser, porque a república é um regime, né, com uma representação Popular, né? ou não. Ou não. Tá, entendi. Eu entendi, eu acho que é a Ou diferença. não. Ou não. Por exemplo, república surgiu onde? Surgiu em Roma. Havia democracia em Roma? Não. Quem é que participava da política em Roma? Somente os patrícios. Os plebeus, os clientes, os escravos, que eram os outros setores da sociedade, não tinham participação política. Então, você tinha um regime republicano, que o regime republicano ele se caracteriza pela representação política, também pela alternância no poder, né? De tempos em tempos você tem uma eleição, então você tem um mandato, enfim. A República ela se caracteriza dessa forma também, pela alternância no poder político, mas nem sempre os caras que estão lá no poder político eles vão representar grande parte aí da população, tá bom? Entendi, professora. Não foi isso que eu falei que o Caio falou, não. É porque, tipo assim, eu sempre liguei a república tipo, como sinônimo de democracia. Entendeu? Não, não é. Não é. Nem sempre você vai ter uma república democrática. Posso dar um outro exemplo, polemicíssimo, né? De 64 a 85 no Brasil. A gente tinha uma república. Bom exemplo. Vou lançar isso aí, eu lancei. Caraca! Não sabe brincar, não, aí. Lancei. Lançou a braba. Bom, então, esses grandes proprietários, gente, eles querem a manutenção do status quo, da ordem vigente. Até eu iria querer a manutenção do status quo se eu fosse privilegiada nessa ordem vigente. Eles são privilegiados, eles são a elite, eles têm participação política, eles têm escravidão. Então, assim, eles querem manter a ordem. Não tem que ter rebelião, não tem que ter revolta de escravo querendo o fim da escravidão, não tem que ter revolta da população querendo república ou participação política ou não querendo morrer de fome. Não, para com isso. Para com esse negócio. Não tem que ter manifestação. Reprime todo mundo. Vamos manter o status quo. Vamos manter a ordem para preservar os nossos próprios interesses. Beleza? Então, a gente tem gente grande ali dentro dos liberais moderados, tá bom? Os liberais moderados, depois eles vão virar regressistas e progressistas, e aí os dois vão defender uma centralidade política no Rio de Janeiro. Entretanto, os progressistas, eles vão estar dispostos a fazerem ali, né, algumas concessões para os liberais exaltados. Então, eles vão estar dispostos a darem alguma autonomia para as províncias, uma vez que o fato de você ter um centralismo vai gerar uma série de rebelião durante o período regencial. Durante o período regencial, a gente vai ter as rebeliões regenciais, revoltas regenciais, né? E muitas delas estão associadas a essa centralidade, a esse governo centralizado ali no Rio de Janeiro. Então, para também, né, é preciso ali, de repente, estabelecer um diálogo. E aí a gente vai ter um grupo que vai estar disposto a fazer uma concessão ou outra ao liberalismo lá dos exaltados. Tá bom? A gente vai ver isso Professora, na prática. Oi. Farroupilha é regencial, né? Aham. Tá. Farroupilha regencial. Farroupilha com cisplatina.
Eu também estava pensando nisso, cara, eu confesso. Ó, nem existia mais província cisplatina, tá? Província cisplatina deixou de ser do Brasil em 1828, durante o primeiro reinado. Já era Uruguai, já estava lá bonitinho. Inclusive, a Revolução Farroupilha, ela tem uma das motivações, né, ligadas ao setor econômico, e essa motivação econômica está vinculada ao Uruguai. Tá bom? Então, o Uruguai já não pertencia mais a gente. Beleza? Não vou entrar em detalhes agora, não, porque essa aula é cheia de informação, devo deixar para semana que vem. Semana que vem, não. A gente se encontra ainda essa semana. Professora, Ué. Oi. sabe por que aconteceu a revolta da Farroupilha? Oi? Sabe por que aconteceu a revolta da Farroupilha? Não. Porque a economia acabou a pilha. Tá, isso não fez A gente sentido não, até velho. espera, né? A Sei. Letícia, lá vem. Relação econômica com o Uruguai. Acabou a pilha. O Uruguai não pagou a pilha, acabou a Duracell, pô. Ai, meu Deus. Vamos lá, Caio, vamos lá. Olha só, o que aconteceu durante a regência trina provisória? Durante a regência trina provisória, a gente vai ter ali os regentes, né, fazendo políticas ao mesmo tempo liberais e anti-absolutistas. Então, anota isso também, tá bom? As características das políticas da regência trina provisória são liberais e anti-absolutistas. Então, por esse motivo, nós temos ali na trina provisória o início do período do avanço liberal. Tá certo? Durante a regência trina provisória, a gente vai ter a readmissão do Ministério dos Brasileiros. Lembra do Ministério dos Marqueses? Tchau para eles. Então. Vamos readmitir o Ministério dos Brasileiros. Diga. Pode repetir? Era a característica liberal e o que mais? E anti-absolutista. Obrigado. Nada. Característica liberal e anti-absolutista. Vai acontecer a readmissão do Ministério dos Brasileiros. Gente, isso daí é uma medida anti-absolutista totalmente, né? É tipo assim, é uma banana que eles estão dando pro Dom Pedro, né? Aí, meu irmão, tu foi embora, meteu o pé, abdicou. Agora você não colocou esse bando de bunda mole português aqui no Ministério? Ó, tô demitindo eles. Tô colocando o Ministério Brasileiro. Mostrando ali uma face anti-absolutista. E, ao mesmo tempo, vai anistiar os presos políticos. Preso político é aquele cara que é opositor do regime. Então, sim, Dom Pedro I ele vai perseguir seus opositores. Ele vai mandar prender seus opositores. Então, tinha um monte de preso político. E aí, o que a regência trina provisória vai fazer? Vai anistiá-los. O que é anistia, gente? Absolver das acusações? Perdoar, né? Isso aí, perdoar. Aí vocês vão pensar assim, caramba, brabos, né? São bonzinhos eles, vão anistiar as pessoas. E, gente, olha só, os regentes, eles vão ser tão malzinhos quanto, tá bom? Eles também vão perseguir as pessoas, eles também vão matar as pessoas, mandar prender. Eles também vão fazer isso. Só que ali, a medida que eles estão adotando é uma medida contra o Dom Pedro I. É pessoal, é anti-absolutista. É uma conduta anti-absolutista, enfim, hipocrisia, totalmente. E outra coisa, que eu já vi aluno fazendo essa associação, né? Quando eu separo em período do avanço liberal e período do regresso conservador, a galera entende assim que o período do avanço liberal foi um período melhor e que foi um período mais para frente, de esquerda, enquanto que o período seguinte do regresso conservador foi um período de repressão, de conservadorismo no poder e de direita conservadora. Gente, esquece isso, não tem isso, cara. Ali é todo mundo farinha do mesmo saco. Ali é briga de cachorro grande.
tá bom? É rico brigando com rico pelo poder, tá? Quem é que está se ferrando? O pobre. O pobre está se ferrando em qualquer um dos dois governos ali, tá bom? Que fique muito claro isso. Então, fica uma dica aí para vocês, né? Para toda vez que vocês forem estudar história, que às vezes, né, na sala de aula, a gente dando aula, de repente, a gente faz um teatrinho, né, para contar historinha para vocês, e aí acaba, sei lá, demonizando certos lados, mas não existe isso na história, cara. Não existe isso na vida. Ninguém é bom o tempo todo e mal o tempo todo. Tem bonzinho fazendo maldade, tem malzinho fazendo bondade às vezes. Diga. Já vi professor até que chamou os liberais exaltados de centro. O quê? Assim, é complicado. Às vezes a gente faz essas associações para vocês entenderem, entendeu? Para vocês conseguirem articular com o que está acontecendo hoje, fica mais tranquilo para vocês entenderem. Mas cuidado, porque não tinha esse debate de esquerda e direita no Brasil, não. Nossa, adorei, Ian. Caraca, eu vou publicar essa frase hoje no meu status do WhatsApp. Não existe gente Aprendeu boa, com o titio só Cal. bons interesses. Titio Cal, Adorei. é bom. Bom, então voltando, né? Eles anistiaram ali os presos políticos? Sim, mas foi uma medida anti-absolutista, não porque eles são. Pode deixar, eu vou colocar. Ian S. Zanon. Ian. Ó, e vai ter a suspensão também temporária do poder moderador, gente. Não é uma medida anti-absolutista? E liberal ao mesmo tempo? Anistiar presos políticos também é uma medida liberal. Tá certo? Por quê? Porque no liberalismo não pode existir preso político. Liberalismo é praticamente sinônimo de democracia. Na democracia não pode existir preso político. Na democracia eu posso me opor ao governo, eu posso falar mal da Dilma ou do Bolsonaro e seguir a minha vida livremente. Né? O contrário disso não é democracia. Tá? Você é encarcerado porque você não concorda, porque você faz oposição ao governo, não é democracia. Tá bom? A Arena discorda totalmente. Vamos falar agora da regência trina permanente e da UNA de Feijó. Ou não, deixa eu pensar aqui. A gente só tem 20 minutos de aula. Isso daqui é grande. Vou colocar aqui para vocês. Pode ser, gente? Tá ótimo, tá muito bom. Para não ficar Eu confuso. prefiro, hein? Já tá começando Beleza, a ficar até porque gordinho já foi muita coisa, né? Já falou já, teve até a piada da pilha, então. Eu só consigo guardar as coisas errando exercício, velho. Quando eu erro, eu lembro mais de quando eu acerto. Tá, vamos fazer agora exercício. Vocês estão vendo aí? Sim. Apareceu? Sim. Beleza, essa é a questão 4 aqui. A Confederação do Equador, proclamada em 2 de julho de 1824 por Manuel de Carvalho. Letra A. Contou com a adesão dos estados da atual região norte do Brasil. B. Adotava provisoriamente a Constituição dos Estados Unidos da América. C. Mostrava-se sintonizada com o poder central, representado por Dom Pedro. D. Defendia a instituição de uma monarquia constitucional. E. Buscava a organização de um governo representativo e republicano. Professora. Oi. Assim, a C e a D não falam a mesma coisa? Não.
Eu acho que não, hein? Na verdade, Não. muito não, na verdade. Por que muito Fala não? Constitucional, pô, parlamentarista. Ah, tá. É. Confesso que eu até entrei em dúvida. É tipo assim, eu entendi a diferença, mas assim, eu acho que é isso aqui. Olha só, a letra C fala que a confederação mostrava-se sintonizada com o poder central, representado por Dom Pedro. Pá. D. Defendia a instituição de uma monarquia constitucional. Ali, quando fala que mostrava-se sintonizada com o poder central, não define se o poder central ele é absoluto, se ele é constitucional, tá certo? E, na verdade, na realidade, a gente está aqui debatendo o sexo dos anjos. Então acho que eu acertei, né? Não sei. Deixa eu ver aqui o que vocês marcaram. Acertou quem marcou letra E. Letra E. Que? Confederação do Equador. Foi um Coitado do homem. movimento que aconteceu em Pernambuco. Foi um movimento separatista, foi um movimento republicano e foi um movimento federalista. Foi um movimento que contou com a adesão do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba, tá certo? Letra E, buscava a organização de um regime representativo e republicano, tá? Não defendia a continuidade da monarquia, por mais que fosse uma monarquia constitucional, foi um movimento republicano. Tá bem? Então, é porque o governo republicano, ele é representativo, tá certo? Você tem ali, né, um governo que representa, de certa forma, ou se diz representar a população. Você tem um governo que é eleito na República. Por mais que, às vezes, essa eleição, eu acho que vocês confundem ainda democracia com república. Acho que vocês ainda estão confusos nisso, né? Porque democracia, gente, demo é povo, cracia é poder. É poder do povo. É o povo que vai determinar, escolher os seus representantes. Você pode ter uma república em que o povo não escolhe os seus representantes. Deu para entender, Ian? Mas não deixa de ser um regime representativo. Isso aí. Não, a república é o que a gente vive hoje. A gente tem república no Brasil, a gente tem república, né, em grande parte do mundo ocidental. Naquela época, sim, era algo mais próximo dos Estados Unidos, tá? Naquela época, nem os países que estavam surgindo na América estavam adotando regimes republicanos, assim como os Estados Unidos, que foram os precursores, né? Foram os primeiros. Na América, o Brasil foi o único que instituiu um regime monárquico. Todos os outros instituíram repúblicas. Deixa eu ver aqui uma questão bem difícil. Essa questão aqui não é difícil, mas ela é boa. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro outorgou a primeira Constituição brasileira, que tinha como características: letra A, a religião católica e voto universal. B, poder moderador e senado vitalício. C, liberdade administrativa às províncias e voto censitário. D, magistrados nomeados pelo imperador e religião protestante.
E, voto extensivo às mulheres e poder moderador. A, B, C, D ou E? Gente, enquanto vocês respondem, me dá um minutinho. Voltei. Não é possível que errou de novo? Não, não errou, não. Eu acredito nele. Ah, não é possível, velho. Vou desconectar essa rede de novo. Eu acredito nele. Não, todos vocês acertaram, gente. Muito bem. É! Letra B de bola, poder moderador e Senado vitalício. Deixa eu ver outra questão aqui. Braba. Ó, questãozinha da SpaceX molezinha. Falando aqui, ó. Era exclusivo do imperador e definido pela Constituição como chave mestra de toda organização política. Essa questão 7. Estava acima dos demais poderes. Qual que era o poder, gente? Mano. Mano, se não for moderador, eu vou me jogar na janela aqui. Não, Eu é o vou me jogar na janela, velho. justificador. É o poder justificador. Ele Eu vou me jogar na justificava por que ele era o mais importante. Ele Eu tinha uma tô boa falando argumentação. sério, velho. Justificava o poder absoluto dos monarcas. É. Justificador, velho. Justificador. Não, os monarcas vieram aí, começa a redação, entendeu? Aí a pessoa cansada fala assim, deixa essa porcaria assim mesmo. Bem, galera, letra A, moderador. Podia vir uma questãozinha assim, hein? Pô, eu concordo. De vez em quando Meu vem sonho. isso daí. Essa questãozinha aqui, Colégio Naval, vamos fazer? Questão 8. O primeiro reinado caracterizou-se inicialmente por um enfrentamento político entre o imperador Dom Pedro I e a aristocracia rural brasileira, cujos interesses se faziam representar na Assembleia Constituinte, em torno da questão do poder. A respeito desse embate e de suas consequências, é correto afirmar, letra A, o anteprojeto constitucional de 1823, resultado dos trabalhos da Assembleia Constituinte, previa a formação de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. B. A Constituição de 1824 estabelecia que o legislativo seria dividido em Senado, cujos membros teriam mandato vitalício, e Câmara dos Deputados, eleita para um mandato de 4 anos. C. O anteprojeto constitucional de 1823, também denominado de Constituição da Mandioca, não previa o voto censitário para futuras eleições. D. A Constituição de 1824 estabelecia uma monarquia hereditária, constitucional e representativa, com ampla autonomia das províncias, hoje chamadas de estados. E o anteprojeto constitucional de 1823 previa a ampla participação popular nas eleições, garantindo inclusive o voto feminino. E aí?
Eu acredito que o Long acertou. O que é um anteprojeto, Ian? Eu não marquei ainda não. É o... Anteprojeto é, tipo assim... Eu tenho que montar um... É tipo um esboço. Melhor. Não precisa nem dar exemplo. É um esboço. Entendido. Show. Mano, eu tô com muito medo de errar de novo, quero nem marcar. velho. Lê com carinho. Eu imaginei. Questão com textão assusta mesmo. Ih, gente, vocês emperraram nessa? Acredito. Nota baixo demais, Érica. Mano, tô numa dúvida entre A e B do caramba, mas eu marquei. São questões Eu coloquei A, mas eu acho que tá errado. feitas no detalhe. Eu acho que é B. Verdade. Entre A e B muda muito pouca coisa. Vamos lá, vamos corrigir. Acertou quem marcou letra B. De bola. Nossa, ô louco, velho. Poder Por que que a moderador sai letra A? 24. É isso, Letra mano, eu A marquei B, está velho. errada, porque o projeto constitucional de 1823, que era apelidado de anteprojeto da mandioca, ele não falava de poder moderador. Poder moderador veio em qual Constituição? A de 1824, tá bom? Aqui, na letra C, fala: o anteprojeto constitucional de 1823, também denominado de Constituição da Mandioca, não previa o voto censitário para futuras eleições. Previa sim. Só que o critério não era uma renda em dinheiro, era renda em alqueires de farinha de mandioca. Tá bom? Mas o voto ele era censitário. Aqui na letra D fala que previa uma monarquia constitucional, representativa, com ampla autonomia das províncias. Não tinha isso. A monarquia, ela era uma monarquia, né, representada ali pelo poder moderador, que se sobrepunha a todos os outros poderes. Então, não tinha limitação ao poder do imperador. E, além disso, não tinha autonomia para as províncias. Gente, não pode esquecer disso, tá bom? As províncias, elas estavam ali, né, sendo cerceadas. Havia um poder central, e esse poder central era representado pelo imperador e pelo Rio de Janeiro. Durante o período regencial, na semana que vem, né? Na semana que vem, na quinta-feira, quando eu falar da regência trina permanente, do Diogo Feijó, vocês vão perceber do que eu estou falando. Durante o período regencial que a gente vai ter uma certa autonomia para as províncias. Só ali. E a letra E, né? Risível. É risível a letra E. Falando de participação popular, mulher votando, nada disso. Então, letra B de bola, Constituição de 1824. Oi. Pensa assim, ó, o que eu fiz para poder decorar que essa parada da autonomia, que aqui muita gente confunde isso. Cara, autonomia de província, até Dom Pedro ria. Aí, ó, bonito. Boa, Caio. Boa. Boa. Funciona mesmo esses negocinhos que você cria assim do nada? Funciona, Você lembra cara. depois? Fanta no boot, cara. Fanta no boot, cara. Lembra até hoje, cara. Tem um cara ali com revoltoso, o nome dele era Frié. Era Fridié.
Fridié. Eu Boa, botei Ian. Fridiégua. Fridiégua. Funcionou. Boa, Não, boa. Cipriano Barata. É, o sal da Cipriano mandioca, lembra da Dilma, né? É, saudar a mandioca. Cipriano Barata. Joga o frite na barata. Nossa, Caio. O Ô, professora, importante é funcionar. eu só não Oi. lembrava, eu marquei B, né? Eu acertei essa. Era mais fácil e acertou essa. Mas eu não lembrava essa questão do legislativo teria um mandato vitalício. Eu fiquei em dúvida sobre isso. Só. Senador. A gente acabou de fazer essa questão, Long. Então, mas Você é acabou por de acertar essa questão aqui, ó. Exatamente. Essa velho, questão aqui você acabou de marcar para mim a letra B, dizendo que sei. tinha o Senado vitalício. Eu sei, professor, mas eu fiquei em dúvida Olha. por causa disso. Eu fiz por eliminação. Eu não fiz porque, tipo assim, eu tinha total certeza, sabe? Eu Entendi. eliminei as outras. Entendi. O importante é que acertou. Alguma dúvida, gente? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, tá favorável. Então, show de bola. Quinta-feira a gente se encontra pela manhã e pela noite. Até lá. Boa semana para vocês. Beijinho, pessoal. Valeu, professora. Até logo. Tchau. Tchau, professora. Tchau, gente. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Valeu, Érica.